Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos à Mateca. Dando continuidade às nossas aulas de geometria espacial, venho agora trazer para vocês uma de grande importância que é o estudo sobre as pirâmides. Figura essa emblemática, né, que a gente, se bater um olho, a gente já consegue identificar. Aquilo ali é uma pirâmide. Qual que é o nosso objetivo? Trabalhar com as principais características dela, trabalhar com o cálculo do volume, calcular a área superficial, a área da base, a área total de uma pirâmide. É praticamente isso que a gente vai fazer neste vídeo. No próximo vídeo sobre pirâmides, a gente vai trabalhar o tronco delas. Eu creio que eu vou deixar para trabalhar os troncos juntos, tanto da pirâmide quanto do cone. Então, assim que a gente acabar a pirâmide, eu já vou direto para o cilindro, aí depois, quando eu finalizar o cone, aí eu faço os troncos, tanto do cone quanto da pirâmide, um só, tá bom? Então vai ser essa a ideia aí. Você não está acostumado a me ver, né? Tá sempre aqui as mãos ou agora, né, a telinha aqui do Walter. Agora eu vou tentar sempre trazer aqui, sempre ficar aqui pertinho de vocês. Assim a gente tem aquela ideia legal de todas as nossas aulas. Aqui eu vou trazer nesse primeiro momento a definição formal, né? A definição aí que os livros trazem a respeito do que vem a ser uma pirâmide. Primeira coisa, a gente precisa ter um plano. Nesse plano a gente vai considerar um polígono, onde esse polígono pode ter 3, 4, 5, seja lá quantos lados forem. Fora do plano desse polígono, a gente vai considerar um ponto, que eu vou chamar aqui de V, e aí a gente vai unir todos os segmentos que saem desse ponto aos vértices do polígono da base. Quando a gente pegar esse ponto e dois vértices consecutivos ali da base, você concorda comigo que você vai ver um triângulo, uma figura ali, que é sempre um triângulo? Se você pegar todos esses triângulos e mais a base, pronto, você construiu um sólido geométrico que a gente chama de pirâmide. E esse é o cara que a gente vai trabalhar. Esses polígonos, esses segmentos que saíram lá do vértice e chegou no vértice da base, cada um deles é chamado de aresta lateral. Então dá um nome aos boi aqui. Então esse cara aqui é aresta lateral. Então vem comigo. Então, esse cara aqui é aresta lateral. Pode acontecer dessas arestas laterais serem todas congruentes, isso vai ser muito bom. É sempre bom trabalhar com coisas congruentes, que é o que a gente vai chamar de pirâmide reta, por exemplo. Também pode acontecer, como na nossa figura aqui, que as arestas sejam diferentes. Nesse caso, nós teremos uma pirâmide oblíqua, tá bom? Em geral, é isso sempre que vai acontecer. Tá bom. O que mais a gente precisa saber? E como eu já disse para você, esse cara aqui, que é o ponto aqui fora, ele é o vértice da pirâmide. Então, esse cara aqui é o vértice da pirâmide. Então, embora a pirâmide tenha esses outros vértices, só que só um é destaque, só um ganha um nome para ele, né? Considere o vértice uma pirâmide ABCD, cujo vértice é o D. Então, ou seja, está claro quem é esse ponto que está fora da base. Então, esse cara aqui é o vértice da pirâmide. Chique. Aí, o que mais, né, a gente precisa saber? Lembra aqueles triângulos que a gente utilizou para formar a nossa pirâmide? Todas as faces, né, todos esses pedacinhos sempre serão triângulos. Alguns são congruentes, outros não, mas sempre a gente vai ter triângulos como sendo essa parte lateral. Esses caras serão chamados de faces laterais. Então, esse pedacinho, né, esse triângulo aqui, nada mais é que uma face lateral. O que isso significa? Né? Depois, quando a gente for precisar calcular a área lateral de uma pirâmide, a gente precisa calcular a área do quê? De triângulos. Claro que não é tão simples assim como eu estou falando, né? Como se fosse, trivial, base vezes altura dividido por 2. Não. Tudo vai depender do contexto, tem coisas que a gente vai ter, tem coisas que a gente não vai ter, aí a gente vai ter que criar coisa para ter, e vai ter um monte de coisa e não vai ter nada. Então, essa é a ideia que a gente tem que tomar cuidado. E aí, beleza, né? Esse polígono aqui da base, como o nome mesmo já diz, ele é a base da nossa pirâmide. Aí, a pirâmide ela vai ter um nome conforme for a base. Então, se a base for um triângulo, nós teremos uma pirâmide triangular. Se a base for um quadrado, quadrangular, pentagonal, hexagonal e assim sucessivamente conforme a gente vai aumentando. Em geral, eu não vi muito exercício com mais de 7, 7 ou 8. Do contrário, assim, não tem muito mais pirâmides que a gente vai trabalhar num vestibular ou trabalhar numa prova tradicional, dificilmente. E aí, para a gente finalizar as nomenclaturas, né, eu sei que bastante tempo falando aqui, mas bastante coisa nova, bastante coisa legal aqui eu estou comentando com vocês. Isso aqui é a aresta da base. Tem um segmento que está meio oculto na nossa pirâmide, que é a altura. Quando a gente pega o vértice da pirâmide e desce formando um ângulo de 90 graus lá na base, até encontrar esse segmento, né, ele tem uma medida. E essa medida para a gente vai ser sempre a altura da pirâmide, que nesse caso aqui eu estou denotando por Hzão. Tá bom? Pode acontecer da projeção cair fora ou cair dentro da pirâmide sem problema nenhum. Em geral, aquelas que caem fora são sempre pirâmides oblíquas. Pode acontecer que a que cai dentro, que é esse caso, também seja uma pirâmide oblíqua, tá bom? Então, essa aqui é a primeira parte, primeiro momento, nosso primeiro time aqui em relação às nomenclaturas do que a gente vai estudar. Beleza? Chique 10?
Então, já deixa o seu curtir aí, já deixa seu like se você gostou dessa parte introdutória. Agora, bora lá começar a fazer as contas, bora lá entender melhor esse bicho bonito aqui que a gente chama de pirâmide. Se você está chegando agora no canal, se está curtindo aqui a explicação do Walter, também já se inscreve, já compartilha depois aí para a galera ter esse conteúdo aqui, ó, supimpa, né, como diria um amigo meu, supimpa aqui. E aí, bora lá, vem comigo, vamos que vamos. Então, depois que a gente entende aqui, a gente vai começar a dar umas classificadas na pirâmide, né? A primeira classificação que a gente tem é a seguinte, ó, vem comigo. Bom, aí, agora começar o papo sério aqui, o que a gente vai ter? Uma das pirâmides de grande importância é a pirâmide reta. Praticamente é essa que vão exigir de vocês na hora de uma prova, na hora de um vestibular, na hora de um concurso, seja lá que tipo de prova, até mesmo no colégio, se você está chegando aí no colégio, essa vai ser a pirâmide que mais vai ser cobrada em termos de exercício, que é a pirâmide reta. Eu creio que o maior motivo disso é porque ela é mais fácil de se trabalhar, então por isso que é a mais cobrada é a pirâmide reta. A partir do momento que a gente vai trabalhar com pirâmide oblíqua, a gente enfia, né, acaba colocando um ângulo na parada, e aí esse ângulo, dependendo de como for, ele dá aquela dificultada no nosso problema, tá bom? Uma pirâmide pra gente, ela vai ser dita reta quando todas as faces laterais, todos os triângulos que compõem a face lateral da nossa pirâmide, for o quê? Triângulos isósceles. Esses triângulos precisam ser congruentes? Não, eles não precisam ser congruentes. Porém, se todos eles forem isósceles, pronto, já é suficiente para a gente ter o quê? Uma pirâmide reta. Agora, se a base for um polígono regular, isso vai fazer com que todas as arestas laterais sejam congruentes. Todos os triângulos que compõem as faces laterais serão congruentes. Consequentemente, pessoal, o que a gente vai ter em relação a isso? Uma pirâmide que a gente denomina de pirâmide regular. Então, para que a gente tenha uma pirâmide regular, primeira coisa, a gente precisa ter uma pirâmide reta. Depois, nós precisamos olhar para a base dela. Se a base for um polígono regular, pronto, chique 10, teremos uma pirâmide regular. Então, aqui essas duas definições que eu trouxe aqui para vocês, é bem um bate-papo mesmo, porque os nomes não vão mudar. Só que agora, dentro das pirâmides regulares, né, o que acontece? A gente vai ter alguns nomezinhos a mais para acrescentar para vocês, que é o que a gente denomina de apótema da pirâmide. O que vai ser apótema? Lembra que você tem as faces laterais? Lembra que todas as faces laterais são triângulos? Lembra que todos os triângulos são congruentes? Então significa que todos os triângulos que compõem a face lateral terão uma altura igual, certo? Todos eles terão a mesma altura. Essa altura é chamada de apótema da pirâmide. Então, o que é o apótema de uma pirâmide? É a altura da sua face. Então, se a gente for pegar aqui o vértice, né? Já que nós temos um triângulo isósceles, esse cara tem um ponto médio aqui embaixo. Se eu descer formando um ângulo de 90 graus, né? Se a gente desce aqui, esse carite aqui, a gente vai descendo, 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 tocou aqui. Pronto. Esse cara aqui, pra gente, é o que a gente denomina de apótema da pirâmide. Então, esse aqui é o apótema, né? Olha o nome bonito, né? Eu vou chamar um cachorro de apótema. Apótema, vem aqui! Então, é o apótema. Então, esse cara aqui é o apótema da pirâmide. Algumas coisas são importantes, algumas coisas são interessantes de a gente saber quando nós temos uma pirâmide regular. Primeira coisa, né? É essa daqui, se você observar, eu desci aqui, ó, coloquei aqui dentro uma circunferência. Isso é muito bom, é muito importante porque todo polígono regular, ele tem uma circunferência inscrita dele, certo? Todo polígono regular possui uma circunferência inscrita. Então, se a gente for considerar a pirâmide, pega o vértice, certo? Desce formando um ângulo de 90 graus. Olha só onde cai, cai exatamente no centro da base. Cai exatamente no centro de quem? Da circunferência inscrita. Mas não é só da inscrita, não. Ele vai cair também no centro da circunferência circunscrita. Então, trabalhar com pirâmides regulares é muito bom, porque as coisas acontecem de modo tão perfeito que aí você vai conseguir tirar várias coisas interessantes. Então, isso aqui é o que a gente tem a respeito das nomenclaturas, a respeito dos nomes que a gente tem, a respeito, né, de novo, né, aqui, das pirâmides regulares. Isso que a gente vai ter. Ok, e aí para a gente finalizar, é importante a gente denotar, é importante a gente encontrar alguns triângulos. Sempre bom trabalhar com triângulos, e principalmente quando são triângulos retângulos dentro das pirâmides, porque a gente pode utilizar o bom e velho Teorema de Pitágoras. Isso sempre vai aparecer para a gente nas pirâmides regulares. Olha só que interessante. Aqui no caso, eu peguei uma pirâmide de base hexagonal, poderia ser qualquer uma, as consequências, a quantidade de triângulos vão ser sempre a mesma. O que vai acontecer, pessoal? A gente tem aqui, então, como eu disse para vocês, né, a gente pode pegar, por exemplo, o vértice da nossa pirâmide. Eu posso descer aqui a sua altura, que eu vou chamar aqui de H. Esse carinha aqui, né, esse segmento aqui embaixo,
eu vou, por exemplo, chamar ele de Azinho. Então, esse cara aqui eu vou chamar ele de Azinho. Ele, ou, eu vou trocar de letra aqui, né? Vocês me permitam, eu vou trocar, eu vou chamar ele de R'inho. Por quê? Ele é o raio da circunferência inscrita. Já esse cara aqui, ó, que chega no vértice, ele vai ser um R'ão, que é o raio da circunferência circunscrita. Esses caras sempre vão existir, só vai mudar o polígono da base. Então pode ser um triângulo equilátero, que é um bom triângulo para se trabalhar. Depois a gente vai ver o tetraedro, que é uma pirâmide extremamente importante. Depois, a gente pode ter um quadrado, que esse R'inho e R'ão estarão lá, e assim para qualquer figura. Eu diria para você que o pentágono vai ser uma figura muito difícil de se trabalhar, consequentemente não será exigido de você, não será cobrado, muito complicado. Então, assim, os clássicos que a gente vai utilizar, triângulo equilátero, triângulo... melhor dizendo, triângulo equilátero, quadrado e o prisma hexagonal regular. Esses são os três que mais são utilizados, porque eles trabalham com figuras boas, que é o quadrado, além, é claro, do triângulo equilátero, tá bom? Então, como eu disse para vocês, olha só que interessante. Então, se você descer aqui a apótema, você já vai criar um triângulo, que é esse triângulo marronzinho aqui, ó, que você está vendo. Se você perceber, aqui eu tenho o R'inho, aqui eu tenho Hzão e aqui eu tenho a apótema, que eu vou chamar de AP. Alguns livros trazem como G, só para você lembrar de geratriz, que é o que a gente vai estudar no cone. Então as coisas são meio que relacionadas justamente para você não ter muita coisa para lembrar. Então por isso que é interessante a gente usar às vezes as mesmas letras para a gente conseguir relacionar os mesmos objetos. Essa é um ponto, uma dica do Walter aí também para vocês. Aí o que vai acontecer? Aqui nós temos uma aresta, que é a aresta da base, vai cair no ponto médio. Olha só, nós temos um triangulinho aqui dentro. Esse triangulinho, ele é formado, por exemplo, aqui, ó, por metade da aresta da base, pelo raio da inscrita e pelo raio da circunscrita. Agora, por exemplo, o exercício poderia te dar a aresta lateral, que é esse verdinho aqui, ó. Eu poderia ter te dado a aresta lateral, te dado a altura, e você tem aqui o R'ão. Então, pessoal, você tem vários triângulos equiláteros, vários triângulos retângulos, no caso 4, que você pode brincar conforme for a sua necessidade, conforme for o exercício. Mas sempre, 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 sempre lembre deles. Por quê? Sempre vai estar lá, vai estar lá. Basta você identificar, caça os triângulos retângulos. Procure por triângulos retângulos, porque você vai utilizar o Teorema de Pitágoras, sim, uma hora ou outra dentro dos estudos das pirâmides. Esse é o ponto-chave que você precisa saber a respeito delas. E aí, por exemplo, você pode ter informações só sobre a face da pirâmide. E aí você tem aqui, por exemplo, a aresta lateral, você tem o apótema e você tem aqui metade da aresta da base. Então observe que você tem 4 triângulos retângulos de importância, de grande importância dentro das pirâmides regulares, tá bom? Então é isso que a gente tem. Pessoal, sempre ouço aí a galera falar: nossa, Valdo, os seus vídeos são muito grandes. Agora fala para mim onde tem um vídeo como esse, explicando assim, detalhe por detalhe, aqui no YouTube. É muito difícil, né? Se tiver, são poucas as pessoas, eu não conheço pelo menos, então eu venho trazer aqui para você o que eu faria dentro da minha sala de aula, o jeito que eu dou aula lá, é o jeito que eu explico aqui, claro, com a tecnologia na minha mão. Essa é a ideia. Então, estou bem explicado aqui, então se você tiver paciência, tenha certeza que você vai ter um conteúdo bom, um conteúdo de qualidade, que vai fazer com que você alcance aquilo que você tanto deseja dentro da matemática, seja ela para um vestibular, ou seja até mesmo para aprender. Então são sempre, meu objetivo é sempre trazer coisas legais, trazer coisas diferentes do usual. Agora, se você quiser aplicação de fórmula, eu aconselho, vai em outros canais, tem canais aí excelentes, né? Não é à toa, a gente até pede ajuda para a gente tentar crescer para esses caras aí, porque os conteúdos deles são fera demais. Então é nesse sentido, só aí um desabafo, um bate-papo que eu estou tendo aí com vocês a respeito disso. Então é isso que a gente tem. Vou trazer aqui uma animação no GeoGebra, justamente para a gente poder entender como é que funciona, né? Porque uma coisa é falar no plano, outra coisa é a gente enxergar a pirâmide se mexendo, né? Tentar olhar todos os lados. Aqui eu peguei uma pirâmide hexagonal, justamente para fazer referência ao que a gente acabou de ver. Aí você vai observar, né, que nós temos a circunferência circunscrita à base, nós temos aqui a circunferência inscrita no polígono da base. Então todas essas coisas a gente vai ter numa pirâmide regular. E aí a gente vai ter os triângulos que eu comentei com vocês. Olha só, esse triângulo ele envolve a altura, a apótema e o raio da circunferência inscrita. Lembrando que o raio da circunferência inscrita ela é também chamada de apótema da base. Ele sai do centro, né, e chega na aresta. Então esse cara aí é o apótema da base. Temos também esse triângulo, só que esse daqui, se você observar, ele é formado pela aresta lateral, a altura e o raio da circunscrita. O raio da circunscrita sempre sai do centro e chega no vértice. Então, para você entender, o apótema da base sai do centro, chega na aresta. O raio da circunscrita, ele sai do centro e chega onde? E chega
no vértice. Isso tudo é o que a gente vai ter. Depois nós temos aquele triângulo lá da face que eu comentei com vocês. Tudo vai depender daquilo que o exercício te der. E é claro também, para finalizar, um triângulo lá na base. Olha só, olhando por cima, assim, que interessante. Então, essa é a pirâmide regular. No caso aqui, eu peguei de base hexagonal. Chique? Bora lá voltar para aprender um pouquinho mais. Vem comigo. Bom, depois então que a gente entendeu essa parte inicial, essa parte da nomenclatura, e eu digo para você que se você entender a visualização das figuras, dos sólidos geométricos, você já está meio caminho andado para resolver exercícios de geometria. O exercício de geometria, ele realmente se torna simples quando você consegue visualizar. Porque se você tiver tudo desenhado, tudo bonitinho, né? Esses dias eu resolvi um exercício do ITA, a galera falou, nossa, Walter, 90% do exercício foi o desenho. Sim, né? Falaram que até o exercício ficou ridículo. Mas é verdade, justamente por causa disso. Porque a geometria, ela é difícil para a gente, porque a gente não consegue visualizar. Principalmente a geometria espacial. Então, a partir do momento que você consegue visualizar a geometria espacial, entende aqueles que são os elementos que norteiam ela, pronto, você já tem meio caminho andado para conseguir resolver o exercício. Então, é isso que eu estou trazendo para vocês. Tentar mostrar para vocês como é que a gente faz para visualizar quais são os elementos de grande importância que a gente tem dentro de uma pirâmide e dentro dos outros objetos que a gente vem trazer daqui a pouco para vocês. Beleza? Então, depois que a gente entende isso daqui, a gente precisa, por exemplo, pessoal, começar a calcular a área de uma pirâmide. E aí, no caso, a área vai depender muito da pirâmide que você estiver trabalhando. Claro que a gente tem um padrãozão. Qual é o padrão? Toda pirâmide tem uma base. Toda pirâmide tem laterais. Então, significa que a área total ela vai ser formada pela área da base mais a área lateral. O que vai mudar? A base é a que manda na parada. Então a base pode ser um quadrado, como é a figura que você está vendo aí. Ela pode ser um quadrado, pode ser um triângulo, pode ser um hexágono. Tudo vai depender. Então não vou trazer aqui todas as fórmulas possíveis para você, porque é extremamente desnecessário. Então você vai se adaptar, você vai se adequar conforme for aparecendo a sua figura. Então nesse caso aqui a gente teria, por exemplo, né, que é a ideia? Imagine que eu pegue aqui uma pirâmide quadrangular regular, que é o meu desenho aqui. Planifico ela. Objetivo nosso, como é que a gente calcularia a área disso? É claro que você não vai ficar planificando, nem é para planificar, mas é apenas para mostrar para vocês o que significa calcular a área. É que se eu planificasse a bichinha, a gente teria isso daqui, pronto, vamos calcular a área disso. Olha só, a gente então vai precisar calcular o que a gente denomina, né? Deixa eu pegar aqui a camada aqui certinho da escrita, porque senão eu fiquei a ver navios aqui. Então vamos lá. Por exemplo, a gente tem aqui esse cara, que é a nossa área da base. Então, vai depender do nosso polígono. Só que o que a gente vai ter? A face como sendo um triângulo. E para calcular a área de um triângulo, em geral, né, porque vai tudo depender do nosso problema, a gente precisa saber o quê? A base vezes quem? Vezes a altura dividido por 2. Então, a base é a aresta da base. A altura da face, como eu disse para você, é a apótema da minha pirâmide. Então, esses são os elementos que a gente vai ter a respeito da área lateral e a área total de uma pirâmide. Tá bom? Então, essa aqui é a parte rapidão aqui, só para você entender o que significa. Não temos uma fórmula mágica, nós temos o conceito. O conceito de área total é esse aqui, a área da base mais a área lateral. O que vai mudar? Tudo depende da pirâmide que a gente está trabalhando e eu não vou ficar aqui trabalhando com vários casos. Ah, se for assim, faz assado. Não, não vale a pena você se preocupar isso. Se preocupe no conceito, isso aí já é extremamente suficiente para que você entenda. Beleza? Vamos lá, continuar mais um pouquinho. Agora, a gente começa a entrar num ponto de grande importância, que é o mais delicado, que é trabalhar o volume de uma pirâmide. O volume dos sólidos geométricos, não sei se vocês já perceberam, todos eles se baseiam em um princípio denominado de princípio de Cavalieri, que eu, Walter, confesso, que eu nunca vi a demonstração dele. Comprei esses dias um livro, chegou a semana passada, justamente para eu aprender qual é a demonstração do princípio de Cavalieri, que ele vem nos dizer que se a gente tem, né, são dados dois sólidos, se todo plano paralelo ao plano que secciona os dois sólidos segundo figuras de mesma área, então esses sólidos têm o mesmo volume. O que isso significa? Se você pegar lado a lado dois sólidos, certo? E aí você faz um corte paralelo à base. Se as áreas de secção tiverem a mesma área e esses sólidos tiverem a mesma altura, então eles terão o quê? O mesmo volume. Onde que a gente pode ver isso? Imagina uma resma de papel, né? Pacote de 500 folhas. Pega uma, sei lá, imagine que você pudesse ter 2.000 folhas. Então você ia ter um bloco mais ou menos desse tamanho. E aí, o que acontece? Se você dá uma batida, né, uma torcida, sem derrubar, obviamente, você vai ter um objeto distorcido.
Se você pegar uma outra pilha do mesmo jeitão, 2.000 folhas, do outro lado, deixar ela reta ou deixar uma outra distorcida, você vai ter o quê? Essas duas pilhas terão o mesmo volume. E a área de secção seria cada folha. Observe que cada folha é congruente uma à outra. Então, como elas têm a mesma altura, consequentemente, elas terão o mesmo volume. Então, o princípio de Cavalieri, ele tem essa ideia, que teoricamente ela é intuitiva, mas ela é, vamos dizer assim, ela é muito mais apaixonante, né, a maneira que você tem que entender ela, do que outra coisa. A gente meio que tem que aceitar esse princípio. Você não sei se alguém já viu aqui a demonstração do princípio de Cavalieri. Então é praticamente isso aí que a gente tem. Bom, aí o que a gente vai fazer? A gente tem um dual do Teorema de Tales, lembra lá, retas paralelas cortadas por uma transversal? A gente tem lá, ou melhor dizendo, né, um feixe de retas paralelas cortada por duas transversais, a gente obtém segmentos correspondentes proporcionais. Isso acontece quando a gente tem planos paralelos e a gente considera retas, né, que furam esses planos. Então, esses segmentos serão todos proporcionais. E isso acontece dentro do quê? Das nossas pirâmides também. Digamos que essa pirâmide aqui, ela tenha base como sendo, vou chamar aqui de S1, tá bom? Como sendo uma base de área S1. Agora a gente já sabe falar de área. E eu tenho essa base aqui que eu tenho área S2. O que vai acontecer, pessoal? A pirâmide grandona, ela vai ter uma altura. Quem é ela? Não sei, vou chamar de Hzão. Na hora que eu faço essa secção, a gente vai ter uma pirâmide menorzinha, que ela também vai ter uma altura que eu vou chamar de Hzinho. Qual é a ideia aqui, né? Que se você pegar a área da grandona, que é o S1, e dividir pela área do pequeno aqui, que é o S2, se você for ver, a gente tem duas pirâmides, a pirâmide grandona de base S2 e a pirâmide pititica ali de base, né? A pirâmide grandona, perdão, de base S1 e a pirâmide pititica ali de base S2. Se você fizer S1 sobre S2, isso daqui é a relação entre áreas. Então ela vai ser a altura da maior, porque ela é relacionada ao S1, dividido pela altura da menor, isso daqui é o quê? Ao quadrado. Então isso aqui a gente consegue tirar a partir do Teorema de Tales. E o que isso tem a ver com o que a gente está falando? A respeito de pirâmides. Quando a gente tiver duas pirâmides que têm mesma área de base, então elas terão e mesma altura, então necessariamente essas pirâmides terão o mesmo volume. Recentemente eu resolvi um exercício do IME aí para quem acompanha meu canal, que foi uma questão que foi anulada do ano passado, onde eu utilizei esse conceito. Eu primeiro olhei a pirâmide de um jeito, depois eu olhei a pirâmide de um outro jeito. Independente da maneira, né, eu posso pensar que se eu tenho o mesmo volume, eu posso olhar do jeito que eu quero. Então, aqui é praticamente isso. Se eu tenho duas pirâmides que possuem mesma área de base e mesma altura, então necessariamente elas possuem o mesmo volume. Aqui dá a ideia de que essas pirâmides estão uma junto da outra, né? Mas eu poderia ter uma pirâmide aqui e uma pirâmide acolá, e eu já garanto que elas têm a mesma área de base, elas têm a mesma altura, então elas terão o quê? O mesmo volume. Isso aqui se tem a partir do princípio de Cavalieri, claro também dessas razões de semelhança. É isso que a gente tem, essa é a consequência de grande importância. Então, duas pirâmides de mesma base e mesma altura terão o mesmo volume. É isso que a gente vai ter. Para justificar isso, quem utiliza é o princípio de Cavalieri. Por quê? Qualquer plano que secciona uma, secciona a outra, então elas terão o quê? O mesmo volume devido ao princípio de Cavalieri. É ele que garante, porque elas têm a mesma altura e a área de secção é a mesma, tá bom? Então é isso que a gente tem. Agora, pessoal, a gente vai falar do volume de uma pirâmide genérica. Para falar do volume de uma pirâmide genérica, o que eu fiz aqui para vocês? Eu peguei aqui, por exemplo, uma animação no GeoGebra, justamente para a gente entender o significado do volume da pirâmide. Aqui eu peguei, no caso, a pirâmide de base triangular, né? Ela poderia ser qualquer, claro que a de triangular é a mais fácil da gente entender. Então imaginem aqui que eu tenho uma pirâmide de base triangular. Ao lado dela, eu vou construir um prisma com mesma área de base e mesma altura. Então, ao lado dela, eu vou construir um prisma com mesma área de base e mesma altura. Qual que é a ideia? Em termos de volume, dentro desse prisma cabem 3 pirâmides como essa. Essa é a estratégia, é isso que a gente tem. Então, dentro desse cara aqui, existem 3 pirâmides como essa. O que a gente utiliza para justificar isso daí? O que a gente acabou de ver. Pirâmides que têm mesma área de base, mesma altura, terão o quê? O mesmo volume. É isso que a gente tem. Então, por exemplo, a gente pode considerar aqui essa primeira pirâmide aqui, ó. Vem comigo. Então, imagine que eu tenha aqui uma pirâmide lá em cima. Observe que a base dela é o topo e a altura dela é a altura da minha pirâmide. Beleza? Então,
Essa daqui é a minha pirâmide. Ok, agora a gente vai encaixar aqui dentro uma outra pirâmide, que é, ó, se você observar, então deu uma encaixadinha ali, bonitinho. Observe que essa pirâmide aqui ela vai ter a mesma área de base e a mesma altura que a anterior. Porque a gente consegue aqui trabalhar, se você observar, as faces laterais de um prisma são sempre paralelogramos. Isso é muito bom de se trabalhar, por causa, né, que a gente tem aqui. Se você perceber, a distância entre essa base e a de lá é a mesma, tanto para a figura azul quanto para a figura verde. Consequentemente, elas têm a mesma área de base e mesma altura, então elas terão o quê? O mesmo volume. E aí, observar, falta um pedacinho. Esse pedacinho é justamente uma outra pirâmide de mesma área de base e mesma altura. Então, se você for ver, o que a gente fez? Eu peguei um prisma e coloquei dentro dele 3 pirâmides como essa. Então, por isso que o volume da pirâmide, a gente pode caracterizar ele como sendo a área da base vezes a altura dividido por 3, que é como se eu pudesse colocá-lo dentro de um prisma, aí a área de um prisma, né, o volume de um prisma é a área da base vezes a altura, aí eu vou e divido por 3, então a gente obtém o que a gente denomina de volume da pirâmide. Então essa vai ser a justificativa extremamente geométrica que eu vou dar aqui para vocês, para a gente não precisar ficar com uma aula maçante a respeito, utilizando o princípio de Cavalieri aqui e ali, não. Então aqui eu acho que já é suficiente para a gente abordar essa parte. Como teoricamente a maioria das pessoas que assistem vídeos no YouTube já viu alguma vez isso dentro da sala de aula e tenta ver ou aprender ou tentar ver algo diferente, eu trago algo diferente a partir da ideia, a partir da interpretação geométrica. Aí a gente utilizaria o princípio de Cavalieri para generalizar isso para qualquer pirâmide. Então o volume de uma pirâmide, ele nada mais é que 1/3 da área da base vezes a altura dela. Então, em termos de teoria, praticamente isso que a gente tem para falar. Então aqui eu venho trazer a justificativa, né, de todos os passos, né, que eu fiz. Então observe que você vai colocando aqui cada uma das pirâmides. Não vou ficar lendo aqui novamente para vocês, porque eu já trouxe a ideia bem legal lá da visualização. Agora, se você quiser dar um print para depois dar uma pensada em como que a gente justifica, mas a ideia é perceber que a gente está trabalhando com paralelogramos aqui nas faces, então é metade, então vai ter a mesma área de base, consequentemente elas têm a mesma altura, porque a distância entre as, vamos dizer assim, entre as arestas, né? E aí, consequentemente, elas terão o mesmo volume. Esse, para a gente aqui, é um resultado de grande importância, que é o que a gente vai utilizar efetivamente. Chique 10, pessoal, é isso? Beleza? Bora lá, então, a gente finalizar nossa parte teórica com o tetraedro, que é uma pirâmide de grande importância. Vem comigo. Bem, esse sim já é das pirâmides de mais importante, né? Uma das mais importantes que a gente tem. Bastante cobrada, que é o tetraedro. Muitas coisas são cobradas a partir do tetraedro. No caso aqui a gente tem um tetraedro que a gente chama de tetraedro regular. Falei tetraedro 5 vezes na minha fala, na minha frase. O que você vai precisar saber dele? A área total e o volume. O mais simples é a área total do nosso tetraedro. Por quê? O tetraedro, pessoal, ele é formado por 4 triângulos e 4 triângulos equiláteros. Então, se você precisar calcular a área total, basta você fazer 4 vezes a área de um triângulo equilátero. Então, digamos que o nosso tetraedro tem a medida A. Então, esse cara tem medida A. Então, o nosso caso vai ser A ao quadrado, raiz de 3, dividido por quanto? Dividido por 4, que é a área de um triângulo equilátero. Eu posso cancelar esses caras aqui, então a gente vai ter A ao quadrado vezes quem? Raiz de 3. Essa fórmula, essa expressão é a área total. Não quero que você fique preocupado em decorar isso daqui. Eu quero que você entenda o conceito, o que significa cada elemento que a gente está trabalhando, que, consequentemente, a consequência da fórmula, ela vem de modo natural dentro de você. Eu, Walter, não decoro nada de fórmula em relação a isso daqui. Então, vem comigo. Outra coisa que a gente precisa saber é a altura. Isso aqui é desconhecido para a gente, que eu vou chamar de H. Isso daqui vale A também. Só que aí é importante você lembrar. Lembra que eu disse, né, alguns minutos atrás, que esse ponto é o centro da base? E aí, no caso, a base, como é um triângulo equilátero, esse cara aqui é o baricentro. E trabalhar com baricentro em um triângulo equilátero é coisa muito boa. Por quê? O que vai acontecer? Esse pedaço aqui, ó, que a gente tem, que é o pedaço que chega, né, que sai do baricentro e chega no vértice, ele é 2/3 da altura, porque o baricentro ele divide na razão de 2 para 1. Então, significa que esse pedaço aqui é 2/3 de quem? Da altura toda. Então, vamos chamar esse cara aqui, vamos chamar de x só para ficar chique aqui, ó. Quem é x? X é igual a 2/3 da altura de um triângulo equilátero. E a altura de um triângulo equilátero é lado raiz de 3, dividido por quem? Dividido por 2. Então, eu posso cancelar o 2, isso aqui vai dar a raiz de 3,
dividido por quanto? Dividido por 3. E aí, pessoal, para a gente achar a altura, o que a gente pode fazer? Pitágoras nele. Então, a ao quadrado, porque aqui é o 90 graus, o cara que está na frente é o a, então a ao quadrado é igual a altura aqui ao quadrado, mais quem? A raiz de 3 sobre 3 ao quadrado. Aí, nosso objetivo é isolar o hzão, e para a gente fazer isso, a gente vai ter lá o seguinte, hzão ao quadrado é igual a ao quadrado, que já está lá. Na hora que a gente elevar esse cara ao quadrado, então a ao quadrado, então vai ficar menos, porque eu vou mandar para o outro lado, então vai ficar a ao quadrado. A raiz de 3 ao quadrado vai ficar só 3. E aqui o 3 ao quadrado vai ficar 9. Então, dividido por quem? Dividido por 9. Eu não vou simplificar aqui justamente porque depois eu vou tirar uma raiz quadrada. E tem embaixo um 9 e é muito bom. 9 vezes 1 vai dar 9. 9 menos 3 é igual a 6. Então, isso daqui vai ficar o seguinte. Hzão ao quadrado é igual a 6 ao quadrado. Dividido por quanto? Dividido por 9. De novo, 9 menos 3 vai ficar 6. Então significa que o hzão ele vai ser a raiz quadrada desse cara. Então, ele é a raiz quadrada de 6 ao quadrado, dividido por quanto? Dividido por 9. O a cai fora, a raiz de 6 eu não sei, então fica dentro da raiz, e a raiz quadrada do 9 é igual a quanto? É igual a 3. Finalizou. Essa daqui é a fórmula que refere-se à altura de um tetraedro. Então, tetraedro regular, independente do seu valor, independente da medida do seu lado, essa aqui é a fórmula que vai nos fornecer a sua altura. E aí, pessoal, para a gente finalizar, a gente precisa saber o quê? O volume desse tetraedro, né? Então, o volume é a área da base, como a gente já viu, vezes a altura, dividido por quem? Dividido por 3. Eu gosto de trabalhar 1/3 vezes. Por quê? A gente precisa dividir, né? A gente multiplica. Então, jogar esse 1/3 fora é muito melhor, porque a gente não precisa trabalhar com divisão gigante. Então, 1/3. Quem é a área da base? É a área de um triângulo equilátero. Então, é lado ao quadrado, raiz de 3, dividido por quem? Dividido por 4. Vezes a altura, que é esse cara aqui que a gente acabou de encontrar. Então, é a raiz de 6, dividido aqui por 3. Bom, agora é só continha para dar aquela organizada. Então, aqui a gente vai ter a ao cubo, vezes raiz de 3 vezes raiz de 3 é raiz de 18. Então, raiz de 18 é 9 vezes 2, certo? Aí, raiz quadrada de 9 é 3. Então, a gente vai ter 3 raiz de 2. Então, raiz de 3 vezes raiz de 6 dá raiz de 18, que eu posso escrever 3 raiz de 2. E isso tudo aqui dividido por 3 vezes 4 vezes 3. Posso mandar um 3 embora, então a gente vai ter o quê? A ao cubo, raiz de 3, dividido por quanto? Dividido por 12. Esse daqui é o volume do tetraedro. Claro que aqui eu trouxe as contas, né, de cada uma dessas etapas, de cada exercício, né, de cada probleminha, porém, você pode adaptar, você pode fazer isso na hora da sua prova. É claro que se você decora essas fórmulas, você mata o exercício em poucos segundos, porque é só realmente aplicação de fórmula. Porém, entender de onde que vem, entender como é que a gente monta cada uma dessas relações é de grande importância, conforme os triângulos que a gente já mencionou na aula de hoje. Beleza? Bora lá fazer alguns exercícios de vestibulares, exercícios top, exercício chique, escolhido a dedo para você. Então, vem comigo. Vamos lá. Primeiro momento aqui, a gente vai trazer um exercício, né? Só para começar de leve, um exercício do IME 2019. Ele fala, em um tetraedro ABCD, os ângulos ABC, ACB são idênticos e as arestas AD é ortogonal a BC. A área do triângulo ABC é igual à área do triângulo ACD e o ângulo MAD é igual ao ângulo MDA, onde M é o ponto médio de BC. Calcule a área total do tetraedro ABCD em centímetros quadrados, sabendo que BC é igual a 2 e que o ângulo BAC é igual a 30 graus. Nossa, quanta coisa a gente tem aqui, né? Agora a gente vai tentar dar aquela organizada para a gente ver o que a gente consegue tirar de informação. Então vem comigo aqui, ó. Vamos primeiro tentar desenhar aqui o nosso tetraedro. Bom, então nós temos aqui o nosso tetraedro. Vamos colocar aqui o A aqui em cima, vou colocar aqui como sendo B, colocar esse cara aqui como sendo C e esse aqui como sendo D. Então é um tetraedro ABCD. Ele não diz que o tetraedro é regular. Só porque a gente tem um tetraedro não significa que ele é regular, tá bom? Então em um tetraedro ABCD, os ângulos A, B e C, ou seja, esse ângulo aqui, ele é igual a esse ângulo aqui da face. Então significa que o triângulo ABC, ele é um triângulo isósceles. Então eu vou até colocar ele aqui assim pra gente, ó. Então, o triângulo, por exemplo, ABC, está aqui, ó. Então, vamos colocar o A aqui em cima,
aqui para a gente o B e aqui para a gente o C, porque ele disse que o ângulo ABC ele é igual ao ângulo ACB. Então, nós temos aqui um triângulo isósceles, essa medida é igual a essa. São idênticos e a aresta AD ela é ortogonal à aresta BC. O que isso significa? Essa ideia de ortogonalidade ela é muito importante, no sentido, né? Duas retas são ortogonais porque se eu levar uma para a outra, podemos assim dizer, elas seriam perpendiculares. Então, nesse caso, se você, por exemplo, imagine que você soltasse a aresta AD, ela vai cair sobre a BC. Na hora que ela cair, ela cai de modo perpendicular. Então, é praticamente isso que a gente tem de ortogonalidade. Então, vamos imaginar isso daqui, ó. Então, ela vai descer, então, na hora que ela descer, ela desce formando um ângulo de 90 graus. É isso que a gente tem. As projeções são todas de ângulo de 90 graus. Então, isso a gente tem. O que mais? A área do triângulo ABC, então a área, até colocar aqui assim, ó, a área do triângulo ABC, ela é igual à área do triângulo ACD. Então, a área do triângulo da frente é igual à área do triângulo lá do fundo, que é o ACD. Ou melhor dizendo, né? Aqui da lateral, que é o ACD. O que mais? E ele disse para a gente que o ângulo MAD é igual ao ângulo MDA, onde M, melhor dizendo, é ponto médio de BC. Então, nesse caso aqui, nós temos o M. E aí, o que vai acontecer? Ele disse para nós que o ângulo MAD, então seria esse ângulo aqui de cima, lá dentro, tá bom? Ele é igual ao ângulo MDA, tá bom? Então, nós temos aí essa medida. E onde calcule a área total do tetraedro ABCD em centímetros, sabendo que BC, ou seja, tudo isso daqui vale 2, então tudo isso aqui para a gente vale 2, e que o ângulo BAC é um ângulo de 30 graus. Então nós temos aqui ó, que esse ângulo é um ângulo de 30 graus. Olha só que interessante. Então vamos lá, vem comigo. Como esse aqui é um ângulo de 30 graus e nós temos um triângulo isósceles, 30 para 180, faltam 150, então, consequentemente, nós temos dois ângulos de 75 graus. Então, aqui é um ângulo de 75 graus, aqui é um ângulo de 75 graus. Se eu descer aqui, esse cara aqui, ó, na hora que eu desci, ó, é justamente o ponto M. Então, esse daqui é o ponto M. Fechou. Aí, o que a gente pode, por exemplo, né? Ele falou que a área do triângulo ABC, eu tenho essa medida aqui, que é 2, no caso. E aí nós precisamos, por exemplo, calcular a área dele, porque ele quer a área total. Então é interessante a gente pensar em todas as áreas laterais. Então, o que a gente precisaria saber? Essa altura. Para a gente descobrir essa altura, como eu sei que aqui vale 1, porque justamente é ponto médio num triângulo isósceles, eu precisaria, por exemplo, da tangente de 75 graus. Então, tangente de 75 é igual ao cateto oposto, que é o H, dividido pelo cateto adjacente, que vale 1. A tangente de 75, embora a gente não saiba, a gente consegue escrever ela a partir de quem? De 45 mais 30. Então, fica 45 mais 30 graus igual a quem? Igual a H. A tangente de 45 é a tangente da soma, né? A gente tem lá tangente de 45 mais tangente de 30, dividido por quem? Por 1 menos a tangente de 45 vezes quem? A tangente de 30 graus. Ok. E isso daqui para a gente é igual a quem? Ao H. Então significa que o H vai ser igual a quanto? Tangente de 45 graus vale 1. A tangente de 30 vale raiz de 3 sobre 3. Então, 1 mais raiz de 3 sobre 3, dividido por 1 menos, aqui vai dar 1 vezes raiz de 3 sobre 3, então vai ficar 1 menos raiz de 3 sobre 3. Esse daqui é o nosso H. Se a gente for fazer as continhas aqui para deixar melhor a expressão, vai ficar 3 mais raiz de 3 sobre 3. Então, fica 3 mais raiz de 3 sobre 3. Isso tudo dividido por 3 menos raiz de 3. 3 menos raiz de 3 sobre 3. Posso mandar o 3 embora. Então, a gente vai ficar com 3 mais raiz de 3 dividido por 3 menos raiz de 3. Se eu racionalizar, ou seja, multiplicar em cima e embaixo por 3 mais raiz de 3, o que vai dar, então, para a gente? Vai ficar o seguinte, 3 mais raiz de 3 ao quadrado, certo? Dividido. Esse aqui vira uma diferença de quadrados, né? Porque é 3 menos raiz de 3 vezes 3 mais raiz de 3. E uma diferença entre dois quadrados, é o primeiro ao quadrado menos o segundo. Então, é 3 ao quadrado, que vai dar 9, menos raiz de 3 ao quadrado, que vai ficar 3. Então, vai ficar o seguinte aqui para a gente. Quadrado do primeiro, que é 9,
mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então mais 6 raiz de 3, mais o segundo ao quadrado, então isso aqui fica mais 3, e tudo isso dividido por quanto? Dividido por 6. Então 9 mais 3 vai ficar 12, então 12 mais raiz de 3, dividido por 6. Posso simplificar, faltou um 6 aqui, posso dividir todo mundo por 6, então isso aqui vai dar 2 mais raiz de 3. Essa daqui para a gente é a altura. Portanto, o que vai acontecer? Né? Se a gente for pensar na área do triângulo, né, ABC, o que ele vale? A base, que é 2, vezes a altura, que é esse número feio aqui, 2 mais raiz de 3, dividido por quanto? Dividido por 2. Então, a área aqui vai ficar 2 mais raiz de 3. Essa é a área. Agora, o que a gente precisaria fazer? Encontrar as outras. O que mais a gente consegue tirar de informação? Ó, vem comigo. Bom, então vamos lá. Aí, o que a gente já sabe, então, que a área do triângulo ABC ela é 2 mais raiz de 3. Aí, o que a gente tem? Como esse ângulo, né, o ângulo MAD, é igual ao ângulo MDA, nós concluímos que esses pontilhados aqui que eu marquei, eles são iguais. E aí, no caso, o triângulo BCD, se você observar, ele possui a mesma base, que é o 2, e a mesma altura. Então, consequentemente, ele tem a mesma área. Então, essa área aqui também ela vai ser igual à área do triângulo BCD. A área do triângulo BCD. Ok, então isso tudo aí é o que a gente tem. Olha só, o que acontece? Vamos lá, mais algumas considerações. Se você perceber, o triângulo BMD, ele é congruente, né, ao triângulo CMD. Por quê? Pelo caso lado, ângulo, que ambos têm um ângulo de 90 graus, né, esse aqui está deitadinho, ângulo lado. Então, o triângulo BMD, ele é congruente, então o triângulo BMD, ele é congruente ao triângulo CMD. Pelo caso lado, ângulo, lado. Qual é a conclusão disso tudo aqui? Que o BD, ele é igual, né, à medida do segmento CD. Então, isso aqui é o que a gente consegue tirar. E aí é interessante, né, o que mais a gente já sabe? Eu sei que essa medida é igual a essa, e nós temos que essa medida aqui é igual ali do fundo, e o AD é um lado comum. Então, significa que o triângulo ABD, então, qual é a conclusão disso tudo aqui? Que o triângulo ABD, ele é congruente ao triângulo ACD. Pelo caso lado, lado, lado. Então, todos os lados são... Consequentemente, o que acontece? Esses dois triângulos possuem a mesma área. Só que lá no enunciado ele disse que a área do triângulo ABC, que seria o original, é igual à área do triângulo ACD, que é uma área da face. Então, se você for ver, as 4 faces desses triângulos são todas com a mesma área. Portanto, qual que é a área total que ele pede para a gente? Será 4 vezes a área do triângulo ABC, ou seja, 4 vezes 2 mais raiz de 3. Se ele não te dá essa informação aqui do enunciado, sem chance de você conseguir concluir nada mais além disso. Então, a resposta correta é a alternativa D. Ok? Bora lá, então, para mais um exercício. Vem comigo. Bem, esse aqui é um exercício da FUVEST, que eu gosto bastante dele, FUVEST 2015, né? Já tem um tempinho, mas é um exercício bem bacana. Gosto bastante de trabalhar com ele. O que a gente tem, né? Lembrando que a gente vai fazer aqui uns 3 exercícios apenas e a gente vai deixar o restante para uma maratona de prisma, melhor dizendo, né, uma maratona de pirâmide. Lá sim, a gente trabalha aí com uns 10, 12 exercícios bem legais para a gente dar uma refinada em tudo isso aqui que a gente está vendo, tá bom? Senão o nosso vídeo aqui vai ficar de 1h30, né? O sólido da figura é formado pela pirâmide ABCD sobre o sólido, né, no caso SABCD, sobre o paralelepípedo reto ABCDFGH. Sabe-se que as arestas, né, sabe-se que S pertence à reta determinada por AE e que o AE mede 2, então esse pititico aqui mede 2, que o AD, que é a profundidade aqui, mede 4, como é um paralelepípedo, posso colocar aqui também, e que o AB, que é aqui na frente, vai medir 5. A medida do segmento SA, não sei, X, que faz com que o volume do sólido seja igual a 4/3 do volume da pirâmide SEFGH. Primeiro, qual que é o volume do sólido? O volume do sólido é o volume do paralelepípedo mais o volume dessa pirâmide aqui de cima. Essa pirâmide é interessante que, como ela está na mesma reta que o AE, essa pirâmide aqui
a altura dela é justamente a distância de A até S. Então, o que a gente pode pensar, né? A área do sólido, então a área do sólido, eu coloco aqui S do sólido, sólido, quanto que vai ser? A área do paralelepípedo, 2 vezes 4 vezes 5, mais a área da pirâmide. A área da pirâmide é a área da base, então o que seria a área da A, B, C, D. Então, no caso aqui, 5 vezes 4, então 5 vezes 4, a área da base, vezes a altura, como eu disse para vocês, que é o x, dividido por quanto? Dividido por 3. E ele falou que a medida do segmento SA, de modo que a área do sólido seja igual a 4 terços do volume da pirâmide. Agora, se a gente for colocar, né, considerar o volume da pirâmide, o que a gente tem? Ela tem aqui o vértice no S, aí ele falou para a gente considerar o E, H, F e G. Então, é uma pirâmide, né? No caso, a base dela, ela é toda diferente aqui, no caso, né? A base está aqui, mas a nossa pirâmide, se você for ver, ela é essa figura que eu estou mostrando agora aqui para vocês, né? Estou deixando aqui, usando o mouse para facilitar aqui a nossa visualização, mas aí seria mais ou menos essa pirâmide. E aí, como é que a gente calcula, né? Então, a medida do SA é que faz com que o volume do sólido seja 4 terços o volume da pirâmide. Aí, o volume dessa pirâmide, ela vai ser igual a 4 terços, né? Como ele disse para a gente. A área da base, que é 20 também, que é 5 vezes 4. Só que a altura já se torna 2 mais x. Então, vezes a altura, então, vezes 2 mais x, dividido por quanto? Dividido por 3. E aí, a gente tem essa expressão para a gente encontrar o valor de x. Não é um exercício difícil, mas é um exercício bem bacana de se trabalhar. Então, aqui vai dar 5 vezes 4, 20. 20 vezes 2 vai dar 40. Aí, aqui a gente vai ter mais 20x sobre 3. Então, mais 20x sobre 3, igual aqui, ó. Tudo aqui é uma multiplicação só, né? Então, a gente vai ter 5 vezes 4, 20. 20 vezes 4 vai dar 80. Aí, 3 vezes 3 aqui vai dar 9. Então, 9 vezes quem? 2 mais x. Nossa meta agora, então, é encontrar o valor de x. Multiplicando todo mundo por 9, o que a gente vai ter aqui, ó? 9 vezes 4 vai dar 360. Então, aqui a gente vai ter 360 mais o 9, na hora que a gente multiplicar, vai cancelar aqui, vai sobrar só um 3. Aí, 3 vezes 20 vai dar 60x, mais 60x, igual a 80, que multiplica 2 mais x. Se a gente vai ter aqui, vai ficar 360 mais 60x é igual a 160 mais 80x, mais 80x. Então, vai dar o que aqui? Ó, 360 menos 160, 200. Então, a gente vai ter 200 é igual a 80 menos 60 vai dar 20. Então, significa que x é igual a 200 dividido por 20. Isso daqui é igual a quanto? A 10. Então, esse é o valor 10 centímetros. Então, que é justamente o segmento SA que ele me pede. E a alternativa correta é a alternativa E. Então, questão bem bacana da FUVEST aqui. O grande problema é a visualização dessa pirâmide vermelha que eu coloquei aqui para vocês. Vamos lá para mais uma questão. Bom, vamos lá agora para um exercício da AFA de 2014. Considere uma pirâmide regular ABCDV, de base ABCD, sendo 2 raiz de 2 a medida da aresta da base e 2 raiz de 3 a medida da altura dessa pirâmide, a distância em centímetros de A até a aresta lateral VC. O que a gente vai ter? Vamos lá, primeiro aqui então a gente tem uma pirâmide de base quadrada. Então no caso aqui, o que a gente vai ter? Aqui, ó, indo para o nosso desenho. Então pegar aqui mais ou menos, estou fazendo aqui no mouse para ficar mais fácil de manusear, tá bom? Então aqui, aí vamos puxar aqui o vértice, mais ou menos aqui assim. Vamos aqui, aqui, e para finalizar, temos aqui então a nossa pirâmide. Aí eu vou colocar aqui, ó, por exemplo, o A, B, C, D e o vértice V. Ele deu que a aresta, né, da base, sendo 2 raiz de 2 a medida da aresta da base, então 2 raiz de 2, e a altura como sendo 2 raiz de 3. Então, se a gente descer aqui a altura, ela mede 2 raiz de 3. Então, aqui é 2 raiz de 3. Aí, o que é interessante aqui? A gente tentar encontrar, né, ele quer a distância de A até o segmento VC. Como é que a gente pode fazer isso daqui? Bom, primeira coisa, eu vou traçar aqui a diagonal da base, né? Então, se a gente pegar aqui a diagonal aqui da base, por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei justamente onde as coisas acontecem. Lembra que eu disse para vocês que a altura cai exatamente no ponto médio?
Então, por exemplo, chamar esse cara aqui de O, essa distância aqui, OC, ela é metade da diagonal do quadrado. Então, significa que o OC, ele vai ser, como que é a diagonal de um quadrado? Não é lado raiz de 2? Então, o lado é 2 raiz de 2, então 2 raiz de 2, vezes raiz de 2, no caso, dividido por 2. Então, posso cancelar, isso aqui vai dar quem pra gente? Vai dar 2. Então, essa medidinha aqui é igual a 2. Como é que é a altura? Forma um ângulo de 90 graus. Vou aplicar o teorema de Pitágoras para achar o VC. Então, significa que VC ao quadrado, ele é igual a 2 raiz de 3 ao quadrado, mais quem? Mais 2 ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar 4 vezes 3 vai dar 12. Então, 12 mais 4 é igual a quanto? É igual a 16. Então significa que VC é igual a raiz quadrada de 16, que é igual a 4. Agora vem um outro ponto de grande importância que a gente comentou. Lembra que quando nós temos uma pirâmide regular, todas as faces laterais são congruentes e, então, consequentemente, todas as arestas laterais são congruentes. Ou seja, pessoal, isso aqui mede 4, esse cara aqui também mede 4, e aí, se você for ver, a gente pegou a hipotenusa aqui, né, melhor dizendo, né? A diagonal, metade da diagonal deu 2. Então, significa que a diagonal inteira, ela vale quanto? Ela vale 4. Então, se você for ver, o triângulo, né, AVC, ele é equilátero. Bom, se ele é um triângulo equilátero, para a gente encontrar a distância de A até, né, no caso aqui, o lado oposto, o que ele está perguntando? Distância tem que chegar formando um ângulo de 90 graus. Então o cara está falando para a gente, ó, calcule a altura desse triângulo equilátero para mim. Então a altura dele é lado, que no caso é 4, vezes a raiz de 3 dividido por 2. Então isso aqui dá 2 raiz de 3. Finished, a alternativa correta como sendo a alternativa B. Bom, pessoal, é isso. Eu espero que você tenha entendido a nossa aula, eu espero que você tenha gostado. Aqui no caso, se a gente for tentar trabalhar com mais exercícios, vão ser aqueles exercícios, né, de aplicação imediata da fórmula. Se eu for fazer mais exercícios, a gente vai ficar 2 horas fazendo, então eu deixo aqui o restante para uma aula de maratona só sobre pirâmides que você com certeza irá gostar. Então, um grande abraço para você, espero que você tenha gostado, espero que você tenha gostado aqui desse olho no olho e a gente vai se encontrando no próximo vídeo, na nossa próxima aula, no nosso próximo aulão. Um grande abraço e até lá, tchau!